Fala a igreja mais de Jesus, amém?
Glória a Deus. Fato de alabastro. Glória a Deus. Sabe se fosse hoje quanto custava? Quase um ano de trabalho. Glória a Deus. Um ano de trabalho, ganhando um salário razoável, mais ou menos R$30.000. E era o preço que era 300 denários a 300 dias de trabalho. Para quem não sabe, veja a disponibilidade do coração quando abre para receber a palavra de Deus com verdade. Uma única pessoa pode promover o destaque que a história se figura, não. É verdade. Glória Santo ao nome do Senhor. Quando entramos na casa do Senhor, venhamos com nossos lábios para adorar, glorificar e bendizer o Filho da palavra. Igreja, que maravilha. Muitos vêm para a casa do Senhor pedir, mas nós precisamos ser como aquela mulher que levou o vaso de alabastro aos pés do Senhor. E ali aquela mulher ungiu o Todo-Poderoso. Ela ungiu o Filho de Deus. Ela levou aquele vaso de alabastro porque ela tinha uma adoração. Ela sabia que ela servia. Ela sabia que era o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. E ali ela foi ali, ungiu os seus pés. Ah, igreja, como é bom você saber o que fazer para Deus. Muitas vezes não queremos pedir, mas ela entrou ali com a sua oferta santa, uma oferta que veio do coração de Deus para ela ofertar o seu filho amado, aleluia. E aquele vaso de alabastro diz a palavra que foi onde foi ungido, foi para quando ele fosse sepultado, né? Então você vê como Deus sai do coração do homem e da mulher. Se nós, quando entrar na casa de Deus, vier com esse coração adorador, para glorificar e dizer, não pedir, porque só temos uma boca somente pedir, mas simplesmente adorar com coração e alma, aleluia. Nessa noite eu vou colocar, o Senhor já falou comigo, vou somente agradecer, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, igreja, porque estamos aqui. Você não saiu da sua casa em vão. Você veio aqui ouvir a palavra, ouvir o louvor. Porque o louvor fala nos nossos corações. Glorioso Deus Santo, aqui está a tua igreja, tuas filhas, tuas servos. Meu Deus, servos, Senhor, viemos louvar, glorificar, bendizer, te agradecer, meu Pai, por um dia que o Senhor nos desse, por mais uma noite para estar aqui, Jesus amado, para ouvir a tua voz, Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Quanto o Senhor nos deu o privilégio, Jesus amado. Oh, Deus amado, Deus Santo, nós temos o privilégio de manhã estar na tua presença, noite, cada momento, Senhor. E muitos, Senhor, estão morando, vivendo, Senhor, em lugares distantes, longe de ti. Ah, meu Pai, mas que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, quando entrar na tua casa, Senhor, venha com esse coração adorador. Venha, Senhor, glorificar, agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nessa noite a tua palavra venha falar conosco. Em Jesus, nos dá o teu servo, faz Senhor, o teu querer e a tua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus. Grande Deus. Vamos já meditar na palavra de Deus nesta noite. Meditar como de sempre. Encontramos motivos. Não sabe que a palavra, ela, para os que recebem, ela habita em nós. E habitando em nós, a palavra, ela se torna diferente a do dom. Bem diferente do dom que cura, que opera milagres.
mesmo a meditar, porque os versículos são assim, eles não são versículos vazios. Glória a Deus. Eles têm o sentido exato daquilo que está escrito. E é para que o nome do Senhor seja valorizado e nós também entendamos. Glória a Deus. Que nós estamos recebendo a graça de Deus em vão. Mas com verdade. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 15. É o versículo 57. A mesma pergunta foi feita sobre Jesus instruindo Paulo e Paulo distribuindo às igrejas o significado da palavra, a razão da palavra de Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56 e 57. Vamos meditar bem nesta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Encontraram? Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 56, 57, analisando bem a palavra, até 58. Aleluia. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Encontraram? Amém, Jesus. No 56, a palavra diz assim: deixa a irmã procurar para que continuarei de ler-vos. A boa palavra de controle. Primeiro, o versículo 56, não está referindo. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? Amém. A lei. Deus tem bastante sensibilidade para não misturar a lei com a graça, para não ficar confuso. Assim que está certo. Versículo 57. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. O 58. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Feliz. E constante, diz a palavra de Deus. E sede firme e constante, sempre o quê? Constantes na obra do Senhor, Sabendo que nosso trabalho não é em vão. isto pode sentar. Aleluia a Deus. Glória a Deus. São as palavras que Paulo está expressando aqui. Preciso que pensamos bem no assunto, mas apesar que nós temos a graça de Deus para que nos dá discernimento na boa palavra de Deus. Igual o hino que a irmã louvou. Hoje o maior presente de Deus se agrada qual é? É a nossa reunião na fraternal, no local, na igreja, Glória a Deus. e o louvor. É interpretado assim a palavra. Ela deu o perfume literariamente, mas hoje nós damos o louvor a Deus e também damos a Ele a doutrina da fraternidade, quer dizer,
sabe, se a lei é boa, o mandamento é justo, Deus é justo. Porque então o que trouxe o pecado é assim: quando a pessoa compromete diante de Deus, queira assumir um compromisso, Glória a Deus. com aquele tom de soberba. O que aconteceu com Israel? Eu vou fazer, mas quem permite é Deus. Glória a Deus. Então a gente analisa bem que esse tom de a pessoa pensar que ela vai chegar, vai cumprir uma ordem, Glória a Deus. e é impossível cumprir porque a pessoa que está fazendo esse comprometimento é uma pessoa fraca. Estou falando no sentido geral. Glória a Deus. E por isso não tem capacidade de fazer o que ela diz que vai fazer nesse sentido do ego próprio. Glória a Deus. Quando Israel assumiu esse compromisso de cumprir a lei, que é que Deus deu tudo. Deus leva a sério. Glória a Jesus. Aleluia. Aí o que aconteceu? Ele juntou-se um grupo de 10.000 anjos lá no céu, está compreendendo? E citou o que o povo tinha dito. Então os anjos foram informados que o povo tinha assumido aqui na terra Glória a Deus. algo que era impossível de cumprir. Glória a Jesus. Aí Deus, como eu estou falando, agrupou 10.000 anjos e passou a história que o povo tinha dito para os anjos. Não é assim que funciona? Quando a pessoa aceita Cristo, qual é a atitude de Deus em Cristo? Chegar até os anjos, ou reunir os anjos e citar a aceitação daquela pessoa. Então os anjos ficam a par disso. Glória a Deus. Então trabalha a vida com respeito a decisões, são assim, são proibidas com os anjos. Será ligado na terra, será ligado no céu. O que é ligado na terra, de bom ou de mal, não adianta a pessoa usar o texto sem o contexto. Às vezes o próprio versículo dá contexto daquilo que foi lido. Tudo que é ligado na terra, para bem ou para mal, será ligado no céu. Tem pessoas que criam uma ordem e diz que está confirmado lá. Está confirmado que está errado. Essa é a questão do você. Não, irmãos, olha, concordou aqui na terra, concordou no céu. Mas se o acordo for um acordo errado, lá no céu também está registrado que o acordo está errado. Glória a Por Deus. isso que temos que ter cuidado com essa palavra, para não entrar em contradição e sofrimento e passar lutas desnecessárias. Glória a Jesus. Aí lá quando Israel selou a lei, porque os irmãos sabem que Deus, ele não nos convida para nos pôr jugo pesado. Glória a Deus. Vemos nós na história que antes que Deus falasse com Moisés sobre o povo e o povo respondesse selando a lei, Deus já tinha dado uma demonstração que ele queria salvar o povo, mas dando ao povo mandamentos de maneira que o povo cumprisse, mas com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Mas aí não, era medo. Era medo. Vai ver que o Salmo 100, o salmista bem, com a mente bem aberta, ele diz assim: servir ao Senhor com
ele estava confiando nele, nas obras que fazia, Glória a Deus. e a visão era a realização da obra em Cristo, o Senhor. Glória a Jesus. Não sei se alguém quer ver a decisão do povo, onde o povo entrou em força no pecado, é 19 do livro de Êxodo. Glória a Vamos ver Deus. aqui. Aleluia. Por isso que quando o pregador quer ameaçar a igreja, ele pega onde? Na lei. E a pessoa que às vezes não tem a informação, serve a Deus por medo. Eu já vi isso muito. Glória a Deus. Vocês já ouviram ou não? Glória a Deus. Não, não é? Glória a Deus. Eu já ouvi pregador dizer que quem não dá dízimo é ladrão. Agora, isso é a palavra da graça ou é da antiga lei? Então aí serve para amedrontar o povo. Porque a pessoa, hoje, ela vive, sabe como? Ela vive através do grau da fé em Cristo. Glória a Deus. Porque na lei tirava a maldição, era o ofertar e dizimar. Agora na graça, o que tira a maldição, o que é que tira a maldição? Aceitar Cristo. Aceitar Cristo. Então, leva medo para a igreja. Medo. E ele também está fora do conceito bíblico e condenando ele mesmo. Glória a Deus. Porque você chamar um crente salvo de ladrão é a mesma coisa que Jesus disse. Glória a Deus. Ladroice é cometer loucura. E Jesus disse que quem chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Aleluia. Glória a Jesus. Quer dizer, tira a pessoa da graça, leva para a lei, para atingir, ou seja, Glória a Deus. prejudicar o psicológico da pessoa, e a pessoa na simplicidade, medo. Ai, medo. Eu sou medo. Medo. Antes de nós lermos, fazer esse comentário, porque João Batista abrindo o espaço para a graça, Glória a Deus. a primeira palavra que ele disse ao povo foi pedir arrependimento. Lá na lei, pedir a primeira obra. Na graça, primeiro pede atitude referente ao arrependimento. Jesus também abriu o seu ministério com essa palavra, pedindo o que, irmão? Deus. Pois nós vamos ver. Quando pede arrependimento, o mau senso desaparece e a pessoa se arrepende, aí Jesus diz na hora, a tua petição vou agora. Ele já não é mais ladrão, não é mais bendito, não é mais maldito, mas é bendito através do sangue de Cristo. Glória a Deus. Totalmente diferente. Isso é perigoso muito. E tem muitos crentes autoconfiantes e ainda fazendo trabalho de juízo, sem que eles não tenham essa autoridade. A situação não é tão bem como parece no Evangelho, não. Tem muito pregador, isso aí não é murmurar, não. Glória a Deus. É discernir entre o certo e o errado. Glória a Deus. Olha aqui, Êxodo 19, abre a sua Bíblia lá. Abrimos as nossas Bíblias. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Agora a pessoa oferta e dizima é porque é abençoada. Não é para expulsar nada. Glória a Deus. Lá na lei expulsava, na graça honra. Interessante, né, irmão? Glória a Jesus. Senão a gente nunca se liberta. Fica religioso, fiel na religião, 100%, mas não fica liberto. Referente à vitória sobre o pecado. Glória a Deus. 19, versículo 8. Mas nós vamos ler aqui, é Êxodo. Mas nós vamos ler aqui no versículo 3, 4, até o 7, que é para nós ter uma boa informação da palavra. Glória a Deus. Êxodo 19. 19. Vamos
orar, tem vontade de dizimar, só que é porque agora Deus pôs um bom sabor para as boas obras. Olha o que diz aqui a palavra. Êxodo capítulo 19. Até quando? Vamos ler aqui do versículo 3 até o versículo 7 e 8 depois. No versículo 3 diz: Então Moisés, subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou, diz aqui a palavra de Deus, do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Israel. Diz aqui a palavra de Deus, né? E falará a casa e anunciarás aos filhos de Israel. Anunciará o quê? Versículo 4. O que é que Deus mandou Moisés anunciar? Verso 4. Pode ler. Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vós leveis sobre asas de águia, e vós trouxe a mim. Agora, pois, diligentemente outros a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso até aqui? Agora, Deus estava falando com Moisés se o povo guardasse o concerto dele. Agora Deus fez o concerto com quem? Israel foi formado uma nação, irmãos e irmãs. Irmão e irmãs. Ele foi formado uma nação debaixo do concerto que Deus fez com quem? Israel. Com Abraão. Abraão. Que era o concerto segundo a graça e não segundo a lei. Você vê que coisa linda? Agora Israel já estava formado uma nação, já há mais de 400 anos Deus tinha feito a promessa a Abraão e agora a promessa é cumprida. Aí Deus faz com que o povo recorde para o que ele tinha feito aos egípcios, mas de graça. Os egípcios foram derrotados de graça. Israel, de graça quer dizer, Israel não fez nenhum compromisso assim de propósito para que os egípcios fossem derrotados, mas Deus investiu em Israel. Glória a Deus. Só livrando Israel, por bondade dele. Glória a Deus. É muito importante meditar nessa palavra. Aí ele expressou, guardar o meu, já tinha um conceito lá atrás, ou não tinha? O conceito está no capítulo 12, primeiro de Gênesis, depois vai o 17, o 14, o 17, assim por diante, e Deus vai renovando a palavra, ou seja, renovando Abraão através da palavra, porque a palavra não renova, ela nos renova, a palavra sempre é nova. Ela é nova e ela não muda, mas a gente precisa estar sempre renovado, porque somos humanos. Glória a Deus. Aleluia. Aí, estão compreendendo? A palavra não renova, ela é nova, ela nos renova. Isso. E assim Deus trouxe a palavra para renovar a Israel, lembrar, pelo menos lembrar. Se eles conheciam a história do concerto que o Senhor fez com Abraão, sem lei, na época não tinha lei. Aí você leu até o versículo 6, né? Sempre. É o 6 e o 7. E vós conhecereis um jeito sacerdotal. Isso. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. E veio Moisés e chamou aos anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E aí, versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram:
Para que serve a ciência? Para que a pessoa seja prudente ao tomar uma atitude e para que ela não seja precipitada. Glória a Deus. Agora, aí no lugar de usar a ciência, o que é que o povo usou a resposta? Em vez de ele usar a ciência, ele usou a falta de prudência. Porque quando nós vamos fazer um compromisso com Deus, que nós dizemos assim, olha, isso é muito importante não, é indispensável. Tudo que for fazermos para Deus, no sentido mais do futuro, não diga eu vou fazer em nome de Jesus, aí você está faltando prudência. Diga assim, eu vou fazer isso para Deus em nome de Jesus, se viver e se Deus permitir. Aí você tira a solenidade, a expressão solene, convicta, e coloca a parte permissiva. É ciência. E é muitos crentes em pecado e reclamando de quem Jesus já não faz mais, reclamando do diabo. O diabo fez eu quebrar, não foi, o diabo fez eu quebrar alguém. Mas mentira. É que a pessoa tomou uma atitude fora da prudência, chamados também ciência. Aí o povo sempre faltou o quê? Glória a Deus. Faltou o quê? Prudência. Prudência. Quando você diz, eu vou fazer, mesmo que diz em nome de Jesus, faltou prudência, porque o dia de amanhã não pertence a nós. E é uma coisa bem clara. Aí Israel disse, eu vou, todo o povo respondeu em uma só voz. Tudo que Deus mandou fazer, eu vou fazer. Aí agora, o que é que aconteceu? Deus chama 10.000 anjos, aquela comitiva de anjos, e diz, olha, o povo tomaram uma atitude lá na terra. E agora o que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar em cima disso. E tem uma coisa, a atitude que o povo tomou me deixou irado. Compreenderam? Aqui no livro de Deuteronômio 33:2, se é isso que eu estou falando, sobre essa atitude que ele tomou, que o povo tomou. Vamos lá para a Bíblia, a palavra de Deus, porque a nossa defesa é a palavra ou não. É a palavra do Senhor, nosso amado Deus, que é realmente o nosso livro de defesa. Glória a Deus! E agora, no momento que ajudamos, num local é para meditar nessa palavra e tirar vantagens sobre ela, as vantagens reveladas que o Senhor da Glória já nos trouxe. Capítulo 33 do livro de Deuteronômio, e versículo já diretamente o 2. Vamos analisar bem. Encontrar Moisés demonstrando a majestade de Deus, mas também ele estava expressando a manifestação de Deus. Não sei se o irmão quer ver versículo 2. Aleluia. Esta, porém, é a bênção, porque Moisés, o homem de Deus, anunciou a sua de Israel, antes da sua morte. E disse, pois o Senhor, eu desci e suplico, desceis, resplandeceu desde o monte, para viver com 10 milhares de santos, e a sua direita havia para eles, no fogo da lei. Este, versículo 2, é o que o irmão leu. Algumas traduções dizem miríades. A minha fala milhares. Que diz a palavra de Deus, né? Resplandeceu desde o monte, estou lendo aqui a parte dele, Monte Parã, e veio com 10 milhares de anjos, ou de santos, anjos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Agora, quando essa lei veio,
ou eles cumpriam a lei, ou eles viviam debaixo da ira de Deus. Por quê? Cumprir a lei não era possível cumprir devido a muitas regras. E quando houve as leis, a regra, então ali também estava Deus trabalhando em cima daquela atitude que o povo tomou. E por fim, quando alguém falhava, era igual hoje? Não. Hoje a gente, como servo de Deus, não tem vontade de cometer falhas, mas é impossível porque somos falhos. Mas hoje, quando nós falhamos, temos espaço liberado para que expressamos perdão. Agora, na lei, nessa lei que os anjos foram selados pelos anjos e posta na mão de quem? Glória a Deus. De Moisés. Quando nós vamos ver aqui ainda nesta noite. Glória a Deus. Aí veio a ira de Deus, sabendo que o povo assumiu um compromisso e não podia cumprir. E aonde está o descumprimento de uma atitude, de uma regra, de uma lei, está a quebra de aliança. Ou está a violação do artigo. Vamos ver isso em Romanos 4, 15. Glória a Deus. Por isso que, irmão, nós aprender a palavra e sentir o efeito dela. Glória a Deus. Aleluia. Aí eles prometeram que não falhavam. Falhou no dízimo, falhou nas ofertas alçadas, e já que foi no tempo da lei, então eles roubavam. Porque não tinha o espaço nesse sentido de eles se arrepender, mas também tinha uma inclinação que não arrependia o povo. Analise bem como é importante a boa palavra de Deus. Romanos capítulo 4, capítulo 4, verso 15. O que diz a palavra? Encontraram? Porque a lei opera ainda, porque onde não há lei, também não há transgressão. Isto. A lei opera a ira, Deus fica irado, porque aquilo que o povo falou que faria, quebrou, não garantiu uma palavra, quebrou o artigo, ou violou o artigo, aí Deus ficou irado. Agora na graça, Deus está irado conosco ou Ele está tendo prazer em nós? Vamos avaliar? Por isso que é bom compreender a palavra, não é? Glória a Deus. Isso. Deus está irado conosco ou Ele tem prazer em nós? Prazer. Por que Ele tem prazer? Porque Ele não nos deu esse direito, vamos dizer assim. O direito você tem, mas você não. Ele não me fechou a nossa mente, melhor dizer assim, para que nós escolhêssemos algo que não podíamos cumprir. Então a nossa mente foi aberta para compreender que estamos debaixo da alegria de Deus. O que é alegria? Misericórdia. Glória a Deus! Glória a Jesus. Aleluia. A misericórdia de Deus é o acordo que Ele faz conosco. Aí hoje nós estamos aí como, quando a pessoa aceita Cristo, ela sai debaixo da força do pecado. Não está mais sobre a tutela da lei, mas agora está numa condição que a pessoa está sempre recuperando, porque Deus nos convidou para nos dar o jugo leve. Glória a Deus. E um fardo suave.
nós temos que compreender a Bíblia, quando alguém usa a lei para amedrontar a igreja não se liberta. Ela fica na escravidão. É uma realidade disso. Agora, quando você transmite a graça, com razão no momento presente, ou do momento presente, a igreja se alegra e sabe a posição que ela está. Vamos avaliar mais esse assunto lá no livro de Gálatas, capítulo 3, o que aconteceu. O contexto da atitude de Israel, escolhendo a lei, algo que eles não poderiam cumprir. Gálatas 3, versículo 19, versículo 17, 18 também. Olha o que diz a palavra de Deus. Encontraram Gálatas capítulo 3, versículo 17, melhor dizer. Para que Cristo habite pela fé, nós vossos corações, a fim que estamos... Gálatas 3, 17. Gálatas 3, verso 17. Encontrou? Pode ler. Para que Cristo habite pela fé, vossos corações. Gálatas, acho que não daria em 2. Aí é Efésios. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma o abolir a promessa. Isso. Aí o versículo 18. Pode ler, irmão. Porque se herança prove da lei, já não prove da promessa, mas Deus pela promessa a Deus principalmente Abraão. Isso. Veja bem o versículo 19 também. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a prosperidade de quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos, na mão de alguém que tinha nele. Que era Moisés, era mediador entre Deus e o povo, era Moisés. Era o tipo de Cristo hoje, Moisés. É tão bom a gente ler a Bíblia e o Deus ele faz com que nós compreendemos. Está compreendendo, irmão? Lá em Deuteronômio falou que veio 10.000 santos trazendo o fogo da lei. E aqui mostra que a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. O mesmo também está no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no fim do capítulo. Estevão também pregando para os judeus, dizendo: olha, vós temos um coração duro, incircuncisos, porque a lei que foi posta pelos anjos, vós violais, porque não tinha como guardar toda a lei. Glória a Deus. Na época em Paulo estava pregando, tinha judeus colocando comichão na mente dos que aceitavam a Cristo para guardar a lei. Aí Paulo faz aquela demonstração sobre a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Aleluia. E Paulo expressou: a força do pecado é a lei é boa, mas aquela sendo quebrada, quem viola a lei é culpado da lei, porque violou. Aí o pecado está reinando sobre o culpado. Glória a Deus. Agora na graça, qual é a posição que Deus nos colocou? Vitória. Glória a Deus. Aleluia. A vitória, ela é mantida através da misericórdia de Deus. O que é misericórdia? É um acordo que às vezes você para em pensamentos ou em obras e vem o arrependimento devido ao Espírito de Deus em nós, aí nós pedimos perdão, aí entra, em vez de vir a ira de Deus, vem o acordo
E esse acordo de Deus vai nos trazendo mais firmeza. Por quê? Quando aceitamos a Cristo de coração, o que vem dentro de nós, dos nossos corações, não é alegria? Glória a Deus. É alegria ou não? Alegria. Ela tem a marca da aceitação. Mas por um motivo ou outro, às vezes a gente é angustiado. Às vezes sente triste porque falhou. Aí, mas aquela tristeza, ela produz momentos para o arrependimento e a alegria volta novamente, porque o perdão é ministrado por Cristo. Glória a Deus. Olha que coisa linda é a palavra. Por isso que Paulo exclamou, mas graças a Deus que nos deu Vitória. por nos dar a vitória, nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Por causa da manutenção da alegria através do perdão. Glória a Deus. É muito preocupante hoje, porque a gente comentou, muitos crentes, eles viveram muitos anos de uma maneira visualizada lá no Antigo Testamento e aprenderam a conviver com Deus por medo. Glória a Deus. Hoje, quando se fala no ministério da palavra, são poucos que dão ouvidos, mas quem sabe a função que vale a pena a palavra, o ministério da palavra, não está revisando se é pouco ou se é muito importante que tem alguém que quer ouvir. Glória a Deus. E Deus vai investindo assim. Então, nós estamos nesse tempo que não somos mais malditos, Glória a Deus. mas por causa que é bendito, por causa da aceitação pela fé. Glória a Deus. Deus chegou na casa de Zaqueu e disse, olha, hoje veio salvação nesta casa porque esse meu é bendito com Abraão, é filho de Abraão, é bendito com Abraão. Glória a Deus. É o exemplo que ele nos deu. Então, essa verdade é o que nos liberta. Foi por isso que Paulo disse, olha, mas graças a Deus que nos dá Vitória. por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Jesus. Nos dá vitória, é o que vemos na visão, na linguagem mais comum. Depois da luta vem a vitória, não é assim? Mas a Bíblia diz que a vitória veio antes da luta. Glória a Deus. Está compreendendo? Porque lá está no presente. Quando vem uma luta, você não vai lutar para ter vitória, você vai lutar para aperfeiçoar a fé. Glória a Deus. Porque o preparo para a vitória está justamente dentro dos nossos corações, juntamente com o nosso psicológico, preparados com a alegria da salvação. Glória a Deus. Aleluia. Deus continua nos abençoando. Tem dúvida, irmãos? Agora, Jesus disse, se você chamar um desses, crê em mim, de nome que vem trazendo já o caráter da pessoa, é réu do fogo do inferno. Já leu, não? Glória a Deus. Está aqui no livro de Mateus 5, né, a partir do versículo. É o texto do capítulo 5, a partir do versículo 3, lá na sequência. Quem chamar o seu irmão de ladrão é réu, Glória a Deus. fogo do inferno. Glória a Deus. Exatamente. Porque agora você faz as boas obras, para quem é? É Deus. Mas quem chama isso está fazendo as boas obras para ele. Glória a Deus. Ele dizima para ele, ele oferta para ele, ele ora para ele, está compreendendo? Ele vai ao culto, cultua para ele, tudo Deus está sendo lançado fora. Porque quando você julga, aí é julgar, fora do contexto bíblico, você está fazendo tudo para você. Não vê Deus falando que nós estamos terminando essa no ministério de Zacarias. Vocês estão jejuando para vocês mesmos.
Então o pecado está crescendo, cada um jejum que vocês fazem. Glória a Deus. Está compreendendo? Aí Deus perguntou a vocês, no capítulo 7 de Zacarias, fala Deus repreendendo sobre o jejum falso. Glória a Deus. Agora, por quê? Porque as pessoas costumam fazer as coisas boas para elas. Glória a Deus. Que pertence a Deus, só faz para elas. Eu vou no monte para mim mesmo, porque ele chega e humilha quem não vai. Está compreendendo? Glória a Deus. Tudo quanto a pessoa fizer de bom para humilhar o outro, ele não faz para Deus, faz para ela mesma. Glória a Deus. Por isso que é bom ensinamento, compreendeu ou não? Glória a Deus. E é assim que Jesus trabalha em cima dessas atitudes.